Os bastidores acabam de vazar. O maior porta-aviões dos Estados Unidos avançando pelo Caribe e um cargueiro militar russo pousando discretamente em Caracas. De um lado, o USS Gerald R. Ford, um colosso flutuante com poder para iniciar ou encerrar guerras inteiras. Do outro, um Ilyushin Il-76 russo, recém-chegado à Venezuela, levantando a pergunta mais inquietante de todas. O que Moscou acabou de entregar na porta de Maduro? Enquanto Washington fala em combate ao narcotráfico, o mundo percebe outra coisa. A Rússia acaba de desafiar abertamente os Estados Unidos no Caribe, algo que não acontecia com esse nível de ousadia desde a Guerra Fria. E a resposta americana? Uma demonstração de força monumental, digna de um recado silencioso. Ninguém mexe no hemisfério ocidental impunemente. Mas o que realmente está por trás desse confronto? Por que esse avião russo apareceu agora? E até onde vai a escalada entre potências nucleares num dos pontos mais sensíveis do mapa? Olhe com atenção, porque o que está prestes a acontecer pode mudar a geopolítica das Américas, e você vai entender tudo isso agora. O mundo despertou para um movimento silencioso, calculado e ousado. A Rússia está desafiando abertamente os Estados Unidos no Caribe. Não é exagero, não é teoria, não é especulação. É um fato documentado e as imagens já circulam entre analistas militares. Um avião de carga russo Il-76, modelo usado para transportar armamentos, tropas e componentes estratégicos, pousou em Caracas, passando por rotas incomuns e levantando um alerta global. Quem enviou? O que trouxe? Para quem? E por que agora? Ao mesmo tempo, no outro lado do tabuleiro, o maior porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Gerald R. Ford, a joia naval mais poderosa do país, deixa a Europa e cruza para o hemisfério ocidental, bem na porta da Venezuela. É crise? É dissuasão? É uma mensagem? Ou é o prenúncio de algo maior? Essa movimentação dupla, um colosso americano entrando no Caribe e uma aeronave russa aterrissando na Venezuela, acendeu o que muitos especialistas chamam de a centelha de uma nova crise hemisférica. Não estamos falando apenas de uma operação antidrogas, nem de exercícios militares. Estamos diante de uma escalada que envolve Maduro, o Comando Sul dos Estados Unidos, o Kremlin e a possível entrada silenciosa de China e Irã nesse tabuleiro. Prepare-se. O cenário que vamos revelar agora tem mais camadas do que parece. O movimento dos americanos no Caribe não foi discreto, simbólico ou rotineiro. Ele foi calculado para provocar ruído. Quando o USS Gerald R. Ford, o maior e mais avançado porta-aviões do planeta, entrou na área de responsabilidade do Comando Sul, a América Latina simplesmente virou de cabeça para baixo. E não foi por acaso. A decisão partiu diretamente de Trump, que ordenou a transferência ainda no mês anterior, como se estivesse posicionando uma peça crucial de xadrez antes de anunciar o cheque. Na prática, o Gerald Ford funciona como uma cidade inteira flutuante. Uma cidade que respira guerra. Com mais de 100 mil toneladas, 330 metros de comprimento e energia nuclear suficiente para navegar durante anos, ele não é apenas uma embarcação militar. Ele é uma mensagem. E para deixar bem claro essa mensagem, Washington reforçou sua presença com 8 navios de guerra, um submarino nuclear e caças F-35 circulando pela região. Nada nesse pacote lembra uma simples operação antidrogas. Nada. É por isso que, quando o Ford cruzou o Estreito da Flórida e se posicionou perigosamente perto da Venezuela, a primeira reação não veio de Maduro, mas sim de aliados de Trump dentro do Congresso americano. O republicano Carlos Gimenez, que há anos pressiona por ações mais duras contra o cartel dos sóis, publicou um comunicado exaltando a chegada do gigante naval e afirmando que os americanos estavam, finalmente, levando a guerra ao coração do narcotráfico. Mas esse discurso esconde uma camada mais profunda e mais perigosa.
Porque enquanto o Comando Sul falava em lanchas rápidas e pistas clandestinas, a Rússia silenciosamente movia uma peça própria para o tabuleiro, a aterrissagem do Il-76, o cargueiro militar que acendeu o alerta. E é aqui que o cerco se fecha. O envio do porta-aviões ao Caribe acontece ao mesmo tempo em que o fronte europeu enfraquece. Enquanto o Ford se aproxima da Venezuela, a Europa observa, perplexa, o vácuo deixado pelo navio no Adriático, o mesmo navio que, semanas antes, servia como dissuasão contra a própria Rússia. Para Moscou não há movimento mais conveniente. Enquanto americanos pressionam Maduro e russos preenchendo o espaço deixado pelos Estados Unidos na Europa, poucos percebem à primeira vista, o Caribe virou palco de um embate silencioso entre Trump e Putin, um duelo onde cada ação militar ecoa em dois continentes ao mesmo tempo. É por isso que tantos analistas defendem que o USS Gerald Ford não está ali para combater traficantes. Ele está ali para mudar uma equação. A equação do poder no continente. Os americanos justificam cada navio, cada caça e cada destroyer como parte de uma grande ofensiva contra o narcotráfico. Washington sustenta que a Venezuela se tornou um hub continental, uma válvula de escape para a cocaína dirigida aos Estados Unidos, México e Europa. Mas quando se olha de perto, surge o detalhe que realmente faz diferença. Se essa operação fosse apenas contra barcos carregados de cocaína, não haveria necessidade de deslocar o maior porta-aviões do mundo, nem de mobilizar um grupo de ataque completo com submarinos nucleares, mísseis Tomahawk e aeronaves de quinta geração. E é aqui que o roteiro começa a ganhar uma camada geopolítica mais densa. O congressista Carlos Giménez, republicano da Flórida, deixou escapar algo que vai muito além da guerra às drogas. Em seu comunicado, ele afirmou claramente que o USS Gerald R. Ford se junta ao desdobramento contra o cartel dos sóis, um cartel que, segundo investigações americanas, tem ligações diretas com o governo Maduro, com o alto comando militar venezuelano e com traficantes protegidos pelo aparato estatal. É um cartel de uniforme, não de chinelo. E isso eleva a temperatura. O regime venezuelano, por sua vez, tenta inverter a narrativa. Em Caracas, Nicolás Maduro afirma que tudo não passa de um pretexto imperialista, uma tentativa de intervenção disfarçada. Mas não é apenas Maduro dizendo isso. A retórica venezuelana é amplificada por seus aliados, Rússia, China e Irã, que enxergam nos americanos uma ameaça direta a seus interesses no continente. E basta um olhar atento para perceber o peso estratégico dessa disputa. O controle do Caribe sempre foi uma linha vermelha para os Estados Unidos, assim como o controle do leste europeu é para a Rússia. A presença americana também revela algo incômodo para Maduro. O cerco está se fechando. A destruição recente de narcolanchas, realizada sem aviso, sem investigação, sem julgamento, levantou protestos públicos do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que chamou as ações americanas de ilegais e medidas típicas de países sem lei. Quando Moscou fala assim, não é por solidariedade ideológica, é por interesse. E isso fica evidente ao observar a movimentação russa no país. O ponto mais sensível da narrativa surge agora. O avião russo Il-76 pousando em Caracas, uma aeronave que pode transportar entre 40 e 60 toneladas de carga militar. É aqui que os discursos oficiais se desfazem e a dúvida explode. O que havia dentro daquele cargueiro? Armas, drones, mercenários, sistemas eletrônicos, equipamentos de guerra ou talvez algo ainda mais sigiloso? Nenhum governo confirma, nenhum órgão internacional é informado. É silêncio absoluto. A versão americana é simples. Aquele avião transportava equipamentos ou pessoal ligado ao Grupo Wagner, braço paramilitar associado à inteligência militar russa. A versão venezuelana é ainda mais direta. É um voo de rotina. A versão russa, a mais conveniente de todas, é ambígua o suficiente para permitir qualquer interpretação. E, para o público, esse ponto é crucial,
porque acende o alerta de que a Venezuela não está isolada e que a Rússia está testando os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Washington afirma que a Venezuela abriga estruturas de produção, armazenamento e distribuição de drogas, financiando tanto elites políticas quanto grupos armados aliados, incluindo facções colombianas. Essa leitura, apresentada como oficial, serve como justificativa para operações cada vez mais agressivas. Nicolás Maduro, cercado por ministros, militares e assessores, insiste em repetir a mesma frase. Se tocarem na Venezuela, aqui não vão encontrar o que procuram. É um recado coreografado, pensado para parecer desafiador, mas que denuncia nervosismo. A primeira reação foi imediata: mobilização nacional. Milhares de militares e outros milhares de milicianos civis foram espalhados por quartéis, estradas estratégicas e zonas costeiras. Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa, ordenou exercícios de prontidão, revistas de armamento e até simulações de combate urbano. Mas há algo que Padrino não diz diante das câmeras. A Venezuela sabe que não consegue enfrentar os Estados Unidos sozinha. E é por isso que o regime aposta todas as fichas em seus aliados externos. Há relatos, nunca confirmados, sempre nebulosos, de que instrutores iranianos já teriam chegado ao país. Pequim, por sua vez, mantém silêncio absoluto, mas observa atentamente. Cada movimento no Caribe também é um teste para a China. É aqui que o tabuleiro começa a ganhar outra camada. Maduro se prepara para resistir não apenas com armas, mas com narrativas. Ele tenta transformar qualquer ação dos Estados Unidos em uma agressão imperialista, chamando aliados regionais, buscando apoio na ONU e usando a retórica anti-americana que sustenta o chavismo há décadas. A Venezuela, por si só, não tem capacidade industrial, tecnológica ou financeira para sustentar uma guerra moderna. Mas seus aliados têm. E isso muda tudo. A Rússia, por exemplo, não está apenas protestando por diplomacia. Ela está testando limites, medindo até onde pode avançar no quintal americano, sem provocar uma resposta imediata. Moscou quer mostrar que pode projetar poder no Caribe da mesma forma que os Estados Unidos projetam força no leste europeu. Enquanto isso, a China observa em silêncio, mas não de braços cruzados. E aqui vai um detalhe que quase ninguém sabe. Você sabia que mais de 70% das redes de telecomunicações da Venezuela usam tecnologia chinesa? Pois é. Pequim não aparece na foto, mas está por trás das câmeras, controlando a infraestrutura que sustenta comunicações, portos e sistemas logísticos do país. Para os estrategistas chineses, a crise venezuelana funciona como um laboratório vivo, uma vitrine silenciosa, onde se compara o poder de influência entre Washington e Pequim. Quem controla portos e telecomunicações controla o futuro, e a China já garantiu presença em ambos. Pouca gente sabe, mas documentos públicos do Ministério das Relações Exteriores da China mostram que Pequim já investiu mais de 60 bilhões de dólares na Venezuela ao longo dos últimos anos. Muito mais do que muitos países ocidentais imaginam. Não é filantropia, é posicionamento estratégico. Se Washington recuar 1 centímetro, a China preenche o vazio em segundos. Se os Estados Unidos endurecem, Pequim coleta dados e ajusta sua estratégia global. O Irã fecha o triângulo. Muita gente não sabe, mas Teherã não apenas simpatiza com o regime chavista. Você sabia que o Irã montou na Venezuela uma das maiores redes de produção de drones fora do Oriente Médio, segundo relatórios independentes? Pois é. Para o regime iraniano, a Venezuela é mais que um aliado ideológico. É uma chance real de instalar tecnologia militar a menos de 2.000 quilômetros da Flórida. Há registros sólidos de cooperação em drones kamikaze, munições guiadas e sistemas eletrônicos de guerra. E vale lembrar outra curiosidade. O Irã hoje produz mais de 20 modelos diferentes de drones militares, alguns com alcance superior a 2.000 quilômetros. Qualquer transferência para Caracas criaria um pesadelo imediato para os americanos no Caribe.
algo que Washington jamais imaginou enfrentar tão perto de casa desde a crise dos mísseis em 1962. Por isso, quando Washington amplia o cerco, não está apenas cercando Maduro, está cercando 3 rivais globais ao mesmo tempo. O especialista Laio Sasdi, professor da Universidade Interamericana de Porto Rico e uma das vozes mais respeitadas em política externa e defesa militar no Caribe, alerta que, se os Estados Unidos não definirem com clareza seus limites e não entenderem os limites dos outros, o Caribe pode se transformar na nova peça de pressão global entre superpotências. Não um conflito direto, mas um tabuleiro onde cada movimento tem potencial para acionar um efeito dominó. A Rússia testa os americanos, a China observa em silêncio, o Irã espera o momento certo e o governo Maduro joga com o tempo. O mais perigoso desse cenário não é o que já aconteceu, mas o que ainda pode acontecer se algum dos lados calcular errado. A pergunta que fica é: quem vai recuar primeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!